Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. O Palmeiras joga hoje pela Libertadores contra o Cerro Porteño. E o Palmeiras segue atento no mercado de transferências. Ele quer um zagueiro e quer um camisa 5 ali para reforçar o seu meio de campo. E aqui você vai saber as novidades, as últimas informações, como o Palmeiras chega para o jogo de hoje e tudo mais. Antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho para você. Bora pro vídeo. A Esportiva já começa com a grande pergunta que a torcida do Palmeiras está fazendo. O meio-campista Danilo tá na mira do Verdão? Será, Miller? Opa. Será, Garrafa? Belo jogador, hein? Será, Marcelo Bazejo? Acho que o nosso... É isso, aí, Michele. Pois é, Danilo está na mira do Palmeiras. O jogador deve sim deixar o Botafogo. E quem transferir na próxima janela de transferências, o Botafogo que atravessa uma grave crise financeira. A SAF, inclusive, está em estado pré-falimentar, conforme relatou John Textor nesta semana. Então a tendência é que não só Danilo, outros jogadores do Botafogo optem por deixar o clube e busquem se transferir para algum outro clube. O Palmeiras monitora a situação, a janela está fechada, o Verdão ainda não sinalizou com nenhuma proposta oficial, mas o que nós apuramos é que o Palmeiras não irá fazer loucuras para ter Danilo, embora seja um jogador que agrade muito o técnico Abel Ferreira, até porque recentemente o clube já investiu alto na contratação de John Arias. E a negociação é considerada extremamente difícil, não só porque o Palmeiras já não conta com um caixa muito grande para fazer um investimento desse tipo, mas também porque clubes da Europa também estão interessados na contratação de Danilo. Danilo já atuou pelo Nottingham Forest no campeonato inglês, então já pôde mostrar um pouco do seu futebol por lá. Não à toa, o Fulham da Premier League é um dos clubes que também estão interessados na contratação de Danilo, então a vida do Palmeiras não será nada fácil se quiser ter esse jogador que vem sendo convocado pelo técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira em seu elenco. Michele. Beleza, Bazejo. Bom, vocês... Primeiro que acho que seria maravilhoso ter o Danilo no Palmeiras ou o Danilo em qualquer clube do Brasil, né? Porque cairia como uma luva e é o titular absoluto na seleção brasileira. Mas tem aí Fulham, Zenit. Primeiro, se vocês fossem o Danilo, iriam para onde? Para o Danilo, nesse momento, o Palmeiras acho que cairia como uma luva, porque ele já conhece a casa, já conhece todo o ambiente que o espera, e aí é muito mais fácil, né? No sentido de você retomar o melhor futebol. Não sei o que o Miller pensa. Agora, só quero dizer uma coisa, né? Eu não consigo entender algumas negociações que acontecem no futebol, Miller, né? Envolvendo algumas equipes. Nottingham Forest, volta e meia, aparece um jogador, vai pro Nottingham Forest. Aí daqui a pouco ele volta pro Brasil, né? Parece que só tem que ir lá para fazer uma movimentação. É o caso do Danilo. O Danilo era do Palmeiras, agora o Palmeiras quer recontratar o jogador. A peso de ouro. Enfim, são coisas que talvez um dia o mundo do futebol possa nos explicar. A gente já até imagina, Miller, né? Com a experiência que a gente tem, mas enfim, é só um adendo. E tecnicamente, não tenho nenhuma dúvida que será, se confirmar essa negociação, um belíssimo reforço para o Palmeiras. Olha, Garrafa, Michele, sem dúvida nenhuma, o Danilo joga demais, né? E acho que ele vai escolher o Palmeiras porque Zenit, ele vai sumir profissionalmente falando. Esse time outro da Inglaterra é a mesma coisa. Ele já teve uma outra experiência, a primeira para a Inglaterra, e foi muito mal, machucou, enfim. Acho que o Palmeiras, como se disse o Garrafa, ele conhece a casa, conhece o Palmeiras. O dinheiro, né, e quando surgem essas vozes de mercado, como diz o italiano, é porque ele já acertou com o Palmeiras. As bases salariais, isso é um negócio normal no futebol. Isso é normal. A Abel já deve ter ligado para ele, que é normal também, já deve ter acertado com o Danilo, porque realmente o Danilo, como ele é familiarizado com o Palmeiras, com o Abel deve ter ligado para ele, já deve ter acertado com o Palmeiras as bases salariais, por isso que depois da Copa ele virá. No que depender dele e do Palmeiras, o negócio a gente sabe que não tem como não ser fechado. O problema é o acerto com o Botafogo, né? O Botafogo que passa por um momento difícil, momento financeiro a gente sabe. Então não será difícil por conta disso. Mas e se o outro time oferece muito dinheiro? Não, mas esses dois times aí, Zenit e esse Fulham aí, vai subir. Mas vamos supor assim, que seja para ganhar, o Danilo ganhar
uma bolada lá Mas fora. ele já foi a primeira vez, já ganhou essa bolada. Michele, Já ganhou? Mas e se for aquela super... duas vezes aquela bolada? Não, porque eu acho que esses dois times são dois times sem expressão nenhuma. E o Palmeiras vai pagar muito bem agora essa volta. Ele tá voltando grandão. De seleção brasileira. Deve ir, né? Tá na lista do Ancelotti pra Copa. Sem dúvida nenhuma, o jogador que vai pra Copa, Michele, a valorização é muito grande. Aí eu gosto dele assim, com esse visual. Eu gosto muito. Me lembro do Ronaldinho Gaúcho também, quando tinha o cabelinho comprido. Olha, tem que ir pro Palmeiras, na minha opinião. Até porque, para se adaptar, vai ser muito melhor. Na Inglaterra, aquele fish and chips, aquela batata com peixe sem graça. Aquele frio danado, aquele pelo amor de frio Deus. da Rússia. Bom, Thiago Salazar tá chamando para conversar. Flávio Latifi, meu amigo, todo mundo querendo saber do Barbosa, né? E o Barbosa vai chegar, não vai chegar? As novelas, elas vão se arrastando, né? Já tá virando uma novelinha já, porque surgiu o Cruzeiro na parada, um outro elemento, mas o Palmeiras segue confiante na chegada do zagueiro Latifi. Boa tarde, Lu, PVC, Eudes, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, existe essa ansiedade pelo lado do torcedor, de querer que o Palmeiras anuncie logo a contratação do Barbosa. Ontem a gente trouxe esse cenário do Cruzeiro entrando na jogada, mas o que a gente pode dizer, Lu, é que até o Botafogo já considera a venda do Barbosa como certa. O Botafogo disse à Justiça que já tem uma venda encaminhada para poder pagar os salários, e essa informação casa muito com o que o PVC e eu trouxemos no De Primeira na semana passada, onde o Botafogo já... tá tudo certo com o Palmeiras em relação ao acordo com o Barbosa, e o que pega no momento é essa questão de comissão e luvas aos representantes do jogador, mas o Palmeiras está muito tranquilo em relação à contratação do zagueiro, e vale dizer mais uma vez que a chegada do Barbosa não interfere em nada nos planos pelo zagueiro Nino do Zenit. O Palmeiras tem um aceno positivo do atleta e é mais um nome que deve pintar no Palmeiras se conseguir destravar essa negociação com o Zenit, que segue muito dura. Ô PVC, você noticiava, né, que a venda do Alexander Barbosa era muito importante para o Botafogo. Para pagar salário. Por causa desse caos que vive o Botafogo e estava precisando vender um jogador para pagar salário de um mês. De um mês. De um mês. E é isso, essa informação que você trouxe aqui em primeira mão no De Primeira, honrando o nome deste programa, se confirma. Né? É o que o Botafogo disse para a Justiça, que o Latifi acabou de dizer. O Botafogo informou a Justiça que precisa vender o Barbosa para pagar o salário. E é o salário de um mês. E a frase que eu ouvi na sexta-feira eu perguntei, mas e aí o salário de junho? Ah, mas aí é só em junho. Aí é só em junho. Mas tem que pagar por pagamento desse mês. E vai pagar com o Barbosa. Importante, olha só. Apesar de ter tido a definição do Textor na quinta-feira, na sexta-feira o do César Melo já estava trabalhando como diretor, colocado no lugar do Textor na SAF, do César, ex-presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, agora o diretor encarregado da SAF, mas ele toma pé da situação de fato hoje à tarde. Então, ele vai conversar com o Alexandre Brito, que é o diretor executivo que está fazendo a negociação. O Botafogo, na nota de sexta-feira, basicamente estava dizendo, olha, não precisa ser o Durcésio a assinar. Em outras palavras, foi isso que se disse. Quem está na negociação, o Botafogo está dizendo que não mudou a situação estatutária e que a SAF vai assinar o que tiver para assinar. Mas o Durcésio Melo vai tomar pé da situação com o Alexandre Brito e efetivar a venda com os acertos de agentes que o Latifi acabou de dizer. No Botafogo, hoje, a certeza é de que amanhã, no Tribunal Arbitral, não vai mudar a situação. Nem para devolver o Textor para o poder, nem para tirar do Sérgio Melo da posição que ele ocupa nesse momento de diretor, vou chamar de provisório, da SAF. Então, vai ser o Durcésio que vai, junto com a diretoria do Botafogo, efetivar os negócios necessários. Negócio necessário. Vender o Barbosa para o Palmeiras para pagar o salário de maio. Que coisa, né? Que situação do Botafogo. E o Palmeiras, enquanto tenta, né, fechar essa negociação, claro, foca no campo também, porque está em Libertadores em jogo. Entra em campo contra o Cerro Porteño, amanhã, 9h30 da noite,
joga fora de casa, transmissão Globo, ESPN e Disney Plus. Tá numa maratona o Palmeiras, né? Porque tem várias frentes, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, quer conquistar todos os títulos, claro, quer pelo menos estar nesta briga. E o calendário apertado, tem gerado um incômodo na comissão técnica do Abel Ferreira. O que houve, Latifi? O Palmeiras fez uma comparação dos jogos dele, Palmeiras, com os dos rivais. O que está incomodando tanto o Palmeiras, a gestão do Palmeiras nesse momento? Pois é, Lu, o Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras fez um levantamento das equipes que estão nas 3 principais frentes, né? Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E o Palmeiras, nesse intervalo de jogos, né, pegando a partir da Copa do Brasil da semana passada, é o único time que fez jogos com apenas 2 dias de intervalo entre um e outro. E isso deixa a comissão técnica muito incomodada por acreditar que esse intervalo entre jogos é um fator determinante para a recuperação dos atletas e o desempenho deles nas partidas. E outro ponto que deixa o Palmeiras bem incomodado, a gente está vendo nessa arte, que o Flamengo, que é o principal rival do Palmeiras nesses últimos anos, tem 3 vezes esse intervalo de 3 dias para poder descansar. O Fluminense é o segundo time prejudicado, né, nesse período, só tem um intervalo de 3 dias de descanso, mas o Palmeiras olha isso e fica bem incomodado, porque entende que o Flamengo tem uma certa vantagem nesse recorte. Dizer o seguinte, bom, eu acho só, fazendo aqui uma observação minha, tá, Latifi? O Palmeiras institucionalmente não fez isso aqui, né? Mais a comissão técnica do Abel do que o Palmeiras como instituição. Embora seja meio, as coisas se misturam um pouco, mas acho importante dizer porque eventualmente o Palmeiras pode dizer assim, não, o Palmeiras não se pronunciou sobre isso. Quem está fazendo isso é o trabalho da comissão técnica do Abel. Vamos ver o quadro de novo? Só vou chamar a atenção para um detalhe. Acho que de fato isso está acontecendo, mas depois desse segundo jogo, que é o jogo contra o... Tá pequenininho, né, gente? Vocês estão conseguindo chegar aqui. O PVC estava aqui em cima Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores dia 5 contra o Sporting Cristal em Lima. Aí o Palmeiras vai ter a quarta, quinta, sexta e o sábado para jogar em Belém. Tem uma viagem difícil, né? É verdade, mas é que a gente está colocando 2 dias, jogo, 2 dias, jogo, 2 dias, jogo, 2 dias, jogo. Depois do jogo contra a Aliança são 4 dias, jogo. Só que você vem de Lima e viaja para Belém. Fato. Mas aí vai ter 4 dias. Acho que sim, isso é o inevitável, cara. Não tem... Você pode discutir o calendário, mas o calendário é um da CBF, o outro é da Conmebol. Eu confesso que eu ainda preciso entender essas contas. Qual que é o recorte, Latifi? É num prazo total? Porque você tem um número X de dias e um número X de jogos que, dividindo, o Flamengo tem mais folgas? É o recorte da rodada do jogo de ida da Copa do Brasil. O Palmeiras enfrentou a Jacuipense, o Flamengo, o Vitória. E a partir daí... a comissão técnica do Palmeiras fez esse levantamento porque a gente vê na arte que são apenas os times que estão nas 3 principais frentes, né? Tem o Corinthians, tem o Mirassol, tem o Fluminense, o Flamengo e o Palmeiras. São os 6 da Libertadores. E vai até quando? Até a parada para a Copa? Não, aqui vai até por isso que eu falei, por isso que eu fiz questão de dizer ali, até o jogo da terça-feira que vem contra o Sporting Cristal. Entendi. Porque depois tem 4 dias para Belém contra o Remo. Entendeu? Aí a gente mostrou, olha aqui, foram 3 dias, segunda, terça e quarta, de descanso. Quinta jogou com o Jacuipense. Sexta e sábado, descanso. Domingo jogou contra o Bragantino. Segunda e terça, sem jogo. Quarta joga contra o Cerro Porteño. Quinta e sexta, descanso. Sábado pega o Santos. Domingo e segunda, não joga. Terça joga em Lima contra o Sporting Cristal. Aí vai ter quarta, quinta, sexta e sábado sem jogo. Posso estar falando uma bobagem, mas se os jogos do Palmeiras estão mais apertadinhos aqui, do Flamengo vai ficar mais apertado aqui, não? Não necessariamente, porque depois do dia 7... Antes do jogo contra o Remo...
Antes do jogo contra o Remo, vai ter mais descanso. Eu tô fazendo a mesma ponderação que você está fazendo, ou seja, não adianta a gente ficar olhando, isso aqui isso aqui é um recorte. É o mesmo número de jogos, as equipes que têm 3 competições farão o mesmo número de jogos até a parada para a Copa do Mundo. E dentro do mesmo período de tempo. Você pode pegar um primeiro recorte, mas o que a Luísa está dizendo é, se você tem os times, e esses times disputando 3 competições, obrigatoriamente, eles disputarão, independentemente do intervalo. O Palmeiras segue atento ao mercado da bola para reforçar seu elenco, principalmente o setor de meio campo, cuja contratação de um camisa 5 de origem ainda é uma meta do clube palmeirense. E a situação de um jogador foi avaliada pelo Verdão. Trata-se de André, do Wolverhampton da Inglaterra. Segundo o Chiqueiro Verde, o Palestra perguntou ao jogador se ele tem desejo de vestir o manto palmeirense e a resposta foi positiva. Agora o clube paulista está em conversa para acertar o tempo de contrato e salário do volante. No entanto, o clube inglês ainda vai definir o preço que vai pedir ao Palmeiras pelo volante. O André e seu staff ainda aguardam proposta da Europa, mas isso ainda não aconteceu até o momento. O clube paulista, por sua vez, não tem pressa, pois a janela ainda está fechada e o jogador só pode atuar em julho. O Palmeiras volta a campo contra o Cerro Porteño nesta quarta-feira, às 9h30, no estádio General Pablo Rojas, pela 4ª rodada da Libertadores, na fase de grupos. Na competição, o Palmeiras é vice-líder do grupo F com 4 pontos, está a 2 atrás do Sporting Cristal do Peru, líder com 6 pontos. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima notícia.